falando um pouco de Brasil, né? Eu citei aqui essa entrevista que a gente fez com o executivo, que é mais ou menos do mesmo conglomerado, digamos assim, que você, né? Que é o pessoal do mercado chama de utilities, né? Que é elétricas, saneamento e tudo mais. Uhum. E ele tinha me falado assim, poxa, na média, juros mais altos eles não sofrem igual o varejo, igual essas empresas que são mais endividadas, mais alavancadas, ou que precisam captar mais, enfim, tem toda essa dinâmica. Mas muda o que o mercado chama de asset allocation, né? O cara vai olhar e fala, poxa, por que eu vou botar dinheiro nesse projeto aqui se tem Selic a 15%? Queria perguntar se o setor de vocês tem um pouco dessa dinâmica, e até você comentou um pouco, antes de a gente ligar aqui as câmeras, que quando vocês fazem roadshows com investidores estrangeiros, né, isso entra muito na pauta. Eu acho que assim, é com vocês e com todas as empresas, né? Porque Sim, o gringo da média vai olhar para contar Selic para o dinheiro que ele manda para cá. sim. É super interessante esse ponto, né? A gente tem uma capacidade de análise limitada sobre o horizonte no qual o nosso investimento vai estar convivendo com taxa de juros, retorno e tudo mais. Então a gente tem que ter visões e tem que ter cenários. Então a gente trabalha com cenários onde a gente fala, puxa, a taxa de juros é decrescente, é crescente, é estável. Isso a gente leva em consideração na hora que a gente define fazer um investimento. Outro ponto importante, a necessidade e a importância de você ter mecanismos de financiamento onde você tem acesso a alguns bolsos que querem dar investimento, para prover né, capital para você fazer um investimento, porque ele sabe da importância estratégica daquilo. Então, interessa ao país que eu tenha captação a níveis competitivos e os mais baixos possíveis, através de diferentes instrumentos que a gente pode ter, porque isso faz com que eu seja mais agressivo na hora que eu participo de um leilão e eu consiga dar um deságio maior, se eu sei que eu tenho uma fonte de financiamento interessante. Então, esse é um ponto importante. A questão de qual é os juros que nós vamos ter durante a vida de um projeto é uma premissa que a gente assume. E assume risco nisso também. A gente pode ter visões mais otimistas, menos otimistas, mas que faz com que a gente tenha, sim, uma competição com o recurso que alguém quer dar para uma empresa como a nossa, super eficiente, com histórico de crescimento bom, que está trabalhando na eficiência cada vez maior, na inovação, com uma renda fixa. Perfeito. Então, na verdade, é uma competição que a gente tem de alguém falar, olha, peraí, eu para dar dinheiro para você, eu vou exigir mais retorno do que eu simplesmente ficar sentado em cima de um título, entendeu? Então, são coisas que, quando você isola somente um aspecto disso, você fala, puxa, qual que é a decisão correta? Faz sentido eu ter investimentos com taxas baixas para eu conseguir promover o crescimento? No meu ponto de vista, né, dentro da tese, faz sentido sim, porque isso traduz em expectativa que eu tenho com relação a uma condição que eu consigo refletir na própria taxa de retorno que eu espero de um determinado projeto. Então, isso é uma constante dentro da companhia, você tentar trabalhar com cenários do que vai acontecer com a taxa de juros. Perfeito. É justamente nesse ponto, eu acho que tem uma frase que eu já vi muito, eu me esqueci de quem é, mais ou menos como ela é, mas era algo no sentido do tipo, poxa, o Brasil você vai embora, você fica um dia, uma semana lá fora, muda tudo, mas você vai e volta e 10 anos depois não mudou nada, né? Porque é mais ou menos isso, assim, né? A gente acaba tendo mudanças meio abruptas, mas culturalmente a coisa meio que, né? Essa coisa do fiscal, dos juros, tá um problema meio permanente. E você falou isso dos prazos, acho que é muito interessante, porque assim como outros executivos que sentaram aqui, né? Tem aquela coisa do planejamento, né? E vocês, como você falou, vocês têm essa questão dos prazos de projetos que vocês têm que olhar muito para frente. Já aconteceu, ou imagino que em partes deva ter acontecido eventualmente agora, né? Porque a gente está com juros de 15% enquanto a gente está gravando esse programa e assim, a gente está na metade do ano, no começo do ano, nem todo mundo achava que ia estar 15%. Então já aconteceu isso, hoje vocês... esse juros de 15% dá dor de cabeça para vocês? Não, sem dúvida. Todo o ganho que a gente está tendo na eficiência que a gente está buscando, a gente está tendo uma contrapartida no aumento da despesa financeira da companhia.
A gente tem uma despesa financeira associada, em grande parte, aos projetos de investimento que a gente executou ao longo do tempo. Então, anexados ao CDI, você disse? Eu tenho, na verdade, CDI e tenho em índice de inflação. Então, na verdade, eu tenho os dois, mas não importa, né? Os juros, ele acaba indo dos dois lados. E outro ponto importante... Bom, mas só para fechar isso, então, todo o ganho de eficiência que eu tenho que também olhar para o lado da minha despesa financeira, que tem aumentado. Então, tudo aquele benefício que eu poderia estar mostrando para os nossos investidores de mais eficiência e tudo mais, eu acabo não conseguindo mostrar na totalidade porque eu estou tendo mais despesa financeira dado o investimento, dada a dívida que eu tenho para fazer os investimentos que a gente precisa fazer. E um outro ponto importante que eu acho que a gente precisa lembrar é que o mercado também ele regula prazos de emissão. Quando está tudo muito bem, a gente consegue fazer prazos de emissão muito mais longos. A própria companhia conseguiu, no passado, fazer emissões com 20 anos de prazo de pagamento. Hoje, nós estamos conseguindo fazer, em momentos de crise, a companhia chegou a emitir com 2 anos. E obviamente, que era um instrumento que você sabia que no curto prazo ia ter que ser renovado. Então, isso também é um outro fator importante, porque quando você fala da taxa de juros, não é somente a taxa de juros, é a taxa de juros e o ambiente no qual você está fazendo a emissão. Isso traduz, obviamente, num custo de capital maior para nós e joga contra a própria eficiência que a gente deveria ter em busca de melhores retornos. Perfeito. E essa imprevisibilidade que você cita tem muito a ver, imagino, com fiscal? Como é que enxerga, como é que o pessoal que entrega dinheiro para vocês da captação vê isso das incertezas? A maior fonte de certeza você diria que é o fiscal? Na verdade, eu diria que já está, quando a gente vai discutir com bancos sobre possibilidades, né, de captação, isso tudo já está na equação, né? Então, obviamente, a gente não discute, olha, se a condição for A, eu vou ter essa taxa, se a condição for B, eu vou ter essa taxa e tal. Não existe isso. Mas o mercado faz o julgamento dele. E o mercado, ele age, né, por impulso, né, e por defesa. Então, na verdade... A marcação vai na curva na hora. Na verdade, se ele vê, tem muita coisa acontecendo, eu não estou convicto de que as coisas estão totalmente sob controle, então ele vai pedir para você, provavelmente, uma taxa mais alta num prazo menor. Ele não vai te dar um prazo muito grande. Né? Ou então ele vai te dar um prazo grande, mas aí você vai falar o seguinte, eu não quero ficar com uma taxa de juros tão alta por um prazo tão grande, porque aí eu provavelmente vou perder uma oportunidade de um refinanciamento a taxas menores. Então, essas questões o mercado se autorregula e não tem muito como você fugir. O mercado vai dar aquelas condições que você acha que são importantes para você conseguir fazer um caso de negócio e entregar retorno para os acionistas. São os mecanismos de freios e contrapesos ali, né?